Deixar ou não ligados eletrodomésticos, eletroeletrônicos diretamente na tomada, mesmo que você não esteja usando ou quando você sai de casa. Qual a relação disso com segurança e com economia de energia elétrica? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos com o Gilson. Nós viemos aqui até a Seletro para um bate-papo para esclarecer um pouquinho para vocês e para a gente aprender um pouquinho também sobre isso. Gilson, muitas coisas estão acontecendo atualmente, muitos incêndios, acidentes e incidentes relacionados à questão de energia elétrica que poderiam ser evitados se as pessoas tivessem um pouquinho mais de noção, de conhecimento sobre isso. Afinal de contas, deixar ou não deixar ligada a flecha na tomada quando sai de casa, por exemplo, máquina de lavar roupa, forno de micro-ondas, o que tu tem a dizer para a gente sobre isso? Olha, o assunto é bem interessante porque ele traz primeiro a questão de economia. Você, quando deixa ligado um equipamento, nos atuais anos, eles sempre tem uma eletrônica embarcada nele. Então, nunca existe o desligado totalmente. Alguma coisa está ligado nele. Nem que seja um sensor que está esperando um controle para dizer, me liga, por favor. A luzinha aquela de stand-by. Aquela luzinha lá significa que dentro do equipamento, parte dele lá, 5 ou 10%, está gastando luz. Então, para efeito de economia, se você não vai usar por um período, o melhor é desligar. Televisão, por exemplo? Micro-ondas? Isso, uma viagem é a sugestão que se tire da tomada. Primeiro, porque daí você economiza aqueles 5 ou 10% que é o stand-by. Agora, para uma questão de segurança. A questão de segurança, hoje em dia, os nossos equipamentos, eles têm uma autonomia, algum controle ou alguma ordem, você manda para ele que é para ligar ou desligar ele. Então, quando você está falando de que você tem um equipamento ligado na tomada, e der algum ruidinho, algum ruído na casa, alguma situação de que um vizinho está usando um liquidificador ou daqui a pouco algum vizinho está usando uma maquita para cortar pedra, aquele ruídozinho que acontece e a gente vê de vez em quando na TV... Que a gente chama de interferência? Interferência. Pode ser um comando lá para o micro-ondas ligar. Ele pode entender, olha... Estão mandando eu ligar, por causa desse ruidinho veio pela rede. É tudo muito sensível. É tudo muito sensível e os equipamentos, na sua maior parte, eles são projetados para operar em redes limpas, né? E as nossas redes não são limpas para efeito de Brasil, assim, sempre tem ruídos. Daqui a pouco, aquela situação do micro-ondas, de você pegar e deixar, eu vou guardar uma carne, eu vou guardar um bolo, um pão dentro do micro-ondas. E ele tem a sensibilidade de ligar, ele vai ligar e vai ligar daqui a pouco por horas. E vai queimar tudo. Uma máquina de lavar roupa, que a gente tem visto os acidentes que acaba causando danos, queimas ou até danificação estrutural de casas, é a situação de que ela liga com uma ordem de começar a mexer a máquina lá ou fazer uma centrifugação quando não tinha nada ligado, né? Nada dentro da máquina. Ou a máquina tranca o eixo dela, que é uma coisa mecânica, a energia elétrica vai exigir da tomada uma energia maior, a tomada daqui a pouco por uma questão de conexão ou de fio está ligado numa outra parte da casa por uma emenda mal feita ou daqui a pouco insuficiente, cria um ponto quente e nesse lugar pode ser um ponto de faísca. A gente vê isso acontecer com ventiladores, com ar-condicionado. Dentro de casa tem os fornos de forno elétrico. É muito comum, agora está sendo substituído o forno a gás para forno elétrico. Uhum. E daí a gente pega aquele forno elétrico bonito, lindo, bota em cima da tua pia e liga numa tomada comum. Aquele forno ali, ele tem uma potência que exige um fio especial para isso. E daqui a pouco aquele fio que está chegando naquela tomada não é o adequado. E você bota lá para fazer um determinado assado e sai da cozinha e vai tratar de outras coisas, né? Quando tu volta, derreteu todo o cabo, derreteu a instalação, pegou fogo na toalha, pegou fogo em tudo. Qual é o procedimento quando tu compra ou quando a gente compra um eletrodoméstico? Qual é o procedimento? O que a gente deve fazer para ter certeza e segurança de que
a rede vai comportar e de que a gente vai ligar na tomada certa e de que a rede da casa sustenta aquele equipamento. O fabricante ele é obrigado a colocar no cabo do equipamento uma lapela que diz qual é a potência do equipamento. E claro, é colado também no próprio equipamento a potência dele. Essa potência diz o seguinte, ó, lá é para 1 ampere, 2 amperes, ou a potência de 1000 watts, 2000 watts. Você vai ligar isso numa instalação onde a tomada tem que ser compatível com essa potência. É tal a história do chuveiro. Um chuveiro que você acha extraordinário, você vai lá e compra um chuveiro forte, liga na tua casa e começa a cair o disjuntor lá da frente. Você, em vez de trocar a fiação, vai lá e troca o disjuntor. A próxima coisa é trocar de casa, porque vai pegar fogo na tua casa. Isso já é um sinal de alerta, o fato do disjuntor cair? Sim, o disjuntor, a função dele é ser uma proteção, né? Então, no caso de equipamentos eletrônicos e elétricos, o que a gente sugere? Se você aciona o equipamento, acompanha ele, fica vigilante com ele. Os equipamentos são projetados para serem seguros, mas é uma máquina, daqui a pouco não está seguro. Pode falhar. Pode falhar. E se você for viajar, vamos voltar no nosso tempo dos conselhos de vó e de mãe, né? Tira da tomada que é melhor. Nós estamos falando só de curto-circuito. Mas se cair um raio também... questão do tempo também, né? Se cair um raio, pode ser que ele queime por vir um raio. Uhum. E aquela história, ele queimando por vir um raio, a próxima coisa que ele vai fazer é ao redor, se tiver alguma coisa inflamável ou se alguma coisa pode queimar, ele vai acabar não só queimando a ele, mas como todo o ambiente. Gilson, tem outro aspecto também que muitas pessoas usam bastante em casa, os adaptadores, os famosos T's. Até porque mudou muito, nos últimos anos mudou a configuração de tomadas e tudo mais, essa questão de legislação, e as pessoas aos poucos se adaptam, daí botam um adaptador aqui, outro ali, liga duas, três flechas no mesmo plug, e aí como é que funciona isso? Olha, o adaptador do tipo T, ele é um adaptador que ele não é o mais indicado para ser instalado em residência, mas em casos de você precisar dele por uma questão de configuração de pinos, porque agora ficou muito... a gente diz que a época da transição, né? As casas velhas e as casas novas, né? As tomadas velhas e as tomadas novas. Então, tudo aquilo que tinha não vale mais, né? Tudo que veio novo, ele veio com uma segurança muito boa para pessoas. Então, o adaptador, a gente sugere que seja para ligar 1 ou 2 equipamentos com o objetivo de luz, não de força. Aquele micro-ondas que a gente conversou, aquele forno que a gente conversou, ele precisa de uma potência especial. Então, vai lá e troca a tomada, não bota um adaptador. Troca a tomada, porque ele vai ter 2 pontos de consumo, vai ter 2 pontos de conexão, automaticamente vai ter 2 pontos quentes. Se nós estiver falando de iluminação, a gente está falando de uma carga muito baixa, está muito comum agora a iluminação de LED e coisas de baixo consumo. Coisas de baixo consumo, o adaptador, dá para se dizer assim que ele é ainda uma solução paliativa. Mas ele tem já o adaptador, por si, ele tem 3 entradas só, no máximo, né? Então, a gente não pode ficar cascateando, né? Ele botar 3, 4, 6, 9, ou seja, botar... um sobre o outro. Tem gente que faz, né? Faz. As gambiarras. Exatamente, é o sinônimo de gambiarras. E depois, quando existe a danificação, queima ou coisas na nossa casa, a gente acha que tem alguma coisa errada. Na verdade, é a falta de técnica, né? As réguas são mais eficientes? As réguas, elas têm réguas boas e têm réguas ruins. As réguas que são permitidas, vamos dizer assim, pelo Inmetro, são as réguas que possuem um fusível. Porque, na verdade, são réguas que têm aquele objetivo de conexão firme na tomada e se a corrente elétrica exceder a régua, vai abrir um fusível. Então, a régua é o mais adequado. Esse fusível, ele serve como que um protetor do equipamento. Ele vai deixar no máximo você usar a potência dele. Não vai esquentar cabo, não vai criar ponto quente, não vai queimar nada. Gilson, nós vivemos numa época em que todo mundo passa o dia inteiro praticamente ligado no celular. A bateria acaba e o pessoal liga na tomada e geralmente não se desliga do celular. Ou então pega o celular, deixa o plugzinho pendurado e aí? Qual o risco disso aí?
a energia continua sendo consumida, né? Enquanto a flash estiver conectado o carregador na tomada. Mas é a questão de segurança, é outra coisa, né? O carregador celular, ele é uma opção de recarregar baterias que possuem um ciclo de carga e descarga. A carga e descarga na bateria é uma reação química dentro dela, né? Então ela produz calor e a gente sente, porque tu pega um celular que está sendo carregado, ela está quente o celular. Esse momento que o carregador está conectado no celular, está acontecendo dentro da bateria uma reação química de eletrólise para poder carregar. Então, sugere-se que não tenha o manuseio do celular por uma questão até de vida útil do próprio equipamento. Por uma questão de segurança, a gente diz o seguinte, que normalmente, se tiver que dar alguma explosão, vai dar no momento que está tendo essa reação química dentro do celular. E isso que é basicamente o que acontece quando as pessoas botam o celular para carregar em cima da cama do lado do seu travesseiro. Isso. Né? Porque exatamente a hora que está dando a reação química dentro da bateria do celular, está aquecendo e dependendo a qualidade do carregador, a qualidade do celular, vai produzir um momento quente ali na cama e daqui a pouco vem a queimar. Né? E o detalhe de que muitas vezes a gente se preocupa em carregar o celular e sair correndo e deixar ele na tomada. Ele não consome energia por estar na tomada, a não ser aquela bobininha de um consumo muito baixo, mas dá para se dizer que é desconsiderável o consumo. O problema é que a gente esquece que existe criança, existe cachorro, existem animais, existem gatos. É um condutor de energia. É um condutor de energia. A gente diz que naquele ponto ali não dá choque, porque aquela partezinha maior do carregador é ali que se converte a energia da rede elétrica para a energia da bateria. Mas toda a fonte de energia vai provocar danos. Se for uma criança, você está colocando uma energia de uma bateria dentro da boca da criança. E se é um cachorro, um gato, pode causar, porque a sensibilidade deles é muito maior, pode causar a morte dos animais. Então, a melhor coisa a fazer é acabou o processo, tira, guarda e pronto. E sem falar que se der alguma coisa na casa, ou se vier a ter uma descarga atmosférica novamente, aquele ali é um ponto que pode ser um ponto de início de incêndio também. Bom, para a gente finalizar então, Gilson, a dica maior para o pessoal então, dentro de casa, é que se for sair principalmente, desliga o que puder da tomada e se for ficar em casa, ligar algum equipamento, acompanhar o processo. Vigilância, né? A eletricidade ela veio para o nosso conforto, mas ela tem que estar vigiada, né? Até o nosso próprio ar-condicionado, se você deixar ele desligado e sair de casa, ele é um ponto de conforto, mas pode chegar 3, 4, 5 dias depois e ele está ligado, porque deu um pisque na luz lá. Então, a economia é bem-vinda, a segurança é mais ainda, né? E se você vigiar aquilo que te traz conforto, com certeza você não vai estar nos índices de prejuízos e sinistros. Ok, então. Dicas para você observar, pequenas dicas que farão e fazem toda a diferença, com certeza.